Hoje o Pedra de Bolonha tem com você uma conversa de mineiros. Vamos falar de dois grandes nomes da literatura nacional, vindo lá das Minas Gerais, que se leram, se admiraram e criaram uma coisa muito inusitada dentro da literatura nacional, a chamada filosofia bovina. A gente não pode mais dizer que há processos, são mais raros, né, de fabularização. A gente sabe que antigamente a fábula servia para estabelecer a moral pública. Então Esopo, Fedro e mais recentemente na França, La Fontaine, sempre criavam suas narrativas com um efeito moralizante. Esse estilo de literatura, esse gênero literário, ele acabou ficando um pouco para trás, perdendo um pouco mais o seu efeito, porque há outras maneiras, né, institucionais de se ditar, de se prescrever a moral. Mas, às vezes, a gente sabe que a instituição, que as instituições não funcionam e que a literatura e a arte, elas são mais ou menos um parâmetro para, pelo menos, levar os homens à reflexão e a refletir sobre a sua própria existência, a sua condição. Mas dentro desta filosofia bovina, que a gente chama de antropomorfização, né? Quando animais ou coisas ou objetos recebem atributos de seres humanos, Drummond escreve um poema chamado Um Boi Vê os Homens. Vou ler só um pedacinho aqui para vocês saberem do que a gente está falando. Tão delicados, mais que um arbusto, e correm de um para o outro lado, sempre esquecidos de alguma coisa. Certamente falta-lhes não sei que atributo essencial, posto se apresentem nobres e graves por vezes. Espantosamente graves, até sinistros. Coitados, disse-ia, não escutam nem o canto do ar, nem os segredos do feno, como também parecem não enxergar o que é visível e comum a cada um de nós no espaço. E ficam tristes, e no rastro da tristeza chegam à crueldade. Toda a expressão deles mora nos olhos, e perde-se a um simples baixar dos cílios, a uma sombra, nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade. E como neles há pouca montanha, e que secura e que reentrâncias, e que impossibilidade de se organizarem em formas calmas, permanentes e necessárias. A gente se pergunta, os bois estão examinando a si ou estão examinando os homens? Os bois teriam essa capacidade de examinar os homens? Os bois teriam essa capacidade de autoexame? Do que a gente sabe sobre bois e homens? Homens conduzem bois. Bois são guiados debaixo de chicotes, debaixo do poder de um superior. São conduzidos como manadas, perdidos. Bois têm pouca capacidade de refletir sobre a sua própria condição. Mas quando o poeta coloca os bois enxergando os homens, isso significa que a sociedade chegou a um nível tal de estupidez e ignorância que prevalece a filosofia bovina. Estamos todos tão alijados de qualquer sensibilidade social que a gente passa quase a se igualar aos bois. Mas para Guimarães Rosa, há um dia em que, pela sensibilidade humana ou pelo desatino dos próprios bois, alguém vai pagar o preço. No conto de Guimarães Rosa, muito bonito, publicado lá no livro Sagarana, em 1946, vê como a gente pensa a literatura, usa um texto de 1946 para pensar o momento dos dias de hoje, né? Nos dias de hoje. Guimarães Rosa constrói um conto lá no livro Sagarana, são 600 páginas com 10 contos, portanto é praticamente um livro, né? Cada um desses contos, em que Tiãozinho é o menino que conduz bois no interior, nos sertões das Minas Gerais. E um certo dia Tiãozinho está conduzindo a carga
que carrega o caixão de seu pai. E em cima dessa carga vai o patrão, o Noronha, Agenor Noronha. E o menino vai chorando, conduzindo aqueles bois. O menino sonhou tanto tempo poder se livrar daquele fardo, mas agora as coisas ficaram muito mais difíceis para ele, porque ele ficou órfão. E ele vê o Agenor Noronha assediando a sua mãe, ultrajando a sua mãe, e ele se incomoda e quer se vingar daquilo. Mas ele não age. Ele é quase como um boi, sendo conduzido, sendo levado num carreto, chicoteado literalmente. E os bois, que se confundem no sentimento a Tiãozinho, disparam numa carreira desenfreada e acabam deixando cair ou assassinando o patrão, que é o Agenor Noronha. Então os bois não têm, como os homens, uma forma serena, racional de se organizar. Os bois se precipitam, saem em disparada, assim como os homens, precipitados em disparada nos dias de hoje, vendo a vida como bois e se comportando também como bois. Será que é vão pensar o momento presente a partir desse conto de Guimarães Rosa e a partir do poema de Drummond? Dois grandes artistas que sempre foram, antes de tudo, observadores da realidade, desconfiados da realidade. Para Drummond, para Guimarães, era papel do artista, ou é papel do artista, desconfiar da realidade. Foi assim que Guimarães Rosa e sua esposa ajudaram milhares de crianças a sobreviver, a escapar do nazismo. E é assim que Drummond, no seu poema, ajuda e pode ajudar também milhares de homens e mulheres a se enxergarem não como bois, mas como homens. Hora de a gente fugir dessa filosofia bovina e se ver como pessoas.